Neste momento eu gostaria de iniciar mais um vídeo, para a meditação, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, que toda a honra e toda a glória não seja dada a homem, mas sim a Deus, porque é Ele que é digno de honra, de glória. Mas, infelizmente, os nossos pastores brasileiros têm recebido essa glória para si. Têm se alimentado dos frutos do Evangelho. Tem comido, tem bebido, tem comprado carros, fazendas. E as pessoas que não entendem a verdade, elas têm fortalecido estes homens e deixado eles milionários. Mas o que diz a palavra do Senhor? Livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 1, diz assim: Que diremos, pois, permaneceres? Aqui é uma pergunta. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? Está perguntando aí aos nossos irmãos crentes que servem a pastores cruéis, a pastores ladrões, que Jesus disse lá no capítulo 10 de João, a pastores cangulosos, que Isaías disse lá no 56 anos, versículo 11. Então pergunta a vocês, crentes, que estão na escuta, que vão assistir. A minha pregação não é para quem não conhece a verdade, mas a minha pregação é para você que está enganado dentro de uma religião, achando que está servindo a Deus. Mas Deus não está nesse lugar mais, ou seja, nunca entrou nesse lugar. Por isso você vê lá homem com mão de cabeça de homem expulsando demônio, homens caindo, correndo ali dentro, cantando música, porque Deus não está ali. Então, o que diz aqui o versículo 2? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós estamos mortos para o pecado, como seremos ainda pecadores? A Bíblia diz que nós morremos com Cristo, em outros capítulos e versículos, e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Nós não somos mais dizimistas, porque dizimista é dos que estão mortos para o pecado, antes de Jesus vir. E ainda Jesus, em sua carne, pregando como homem, ele vivia para o pecado. A ressuscitação de nós ter morrido para o pecado é quando Jesus é pregado na cruz e eles matam Jesus. Nós morremos com Jesus e ressuscitam para Cristo e morrem para o pecado. E aqui o 3 diz assim: Ou não sabemos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, e não na piscina, e não nas águas do rio Jordão, e não nas cacimbas, mas sim batizados na morte de Jesus. O 4 diz: De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na sua, ou pelo batismo na morte, para que
como Cristo ressuscitou, ressuscitou dos mortos, pela a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como Cristo ressuscitou, assim também andemos nós, ressuscitados como Cristo mesmo, em novidade de vida. O 5 diz, porque se somos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e permanecemos vivos. Morto para o pecado, vivo para Cristo. E aqui o 6 diz assim, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. O corpo do pecado foi desfeito a fim de que não sirvamos mais o pecado. Nós não sirvamos mais o pecado porque o corpo do pecado foi desfeito. Nós não temos mais nenhuma participação das coisas do pecado porque o corpo do pecado foi desfeito. E quem foi o corpo do pecado que foi desfeito? Que corpo do pecado foi desfeito? Que o povo não conhece porque não buscam conhecer. Que corpo do pecado foi desfeito que o povo não conhece porque não busca conhecer. Mas vamos lá entender que corpo foi esse do pecado que foi desfeito. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Olha aqui o corpo do pecado que foi desfeito depois. O corpo do pecado que foi desfeito quando Jesus ressuscitou dos mortos, destruiu o pecado. E quem foi o pecado que Jesus destruiu para que nós hoje não tenha pecado? Como era o nome do pecado? Vamos conhecer o nome do pecado. E visto como os filhos participam de carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O corpo do pecado que Jesus Cristo desfez e nos libertou e nos garante que não somos mais pecador é o diabo. O anjo é destruído. O pecado é destruído. Portanto, a Bíblia diz por a boca de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, porque os que andam segundo a carne estão no corpo do pecado. O diabo ainda não morreu para os que andam segundo a carne. Você diz que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que andam segundo o Espírito, o diabo já é destruído para os que andam segundo o Espírito. Para os que andam segundo a carne, o diabo ainda existe e está aprisionando estes que andam segundo a carne. Mas os que andam segundo o Espírito, Jesus destruiu o corpo do pecado, que é o diabo. Portanto, Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O mesmo Paulo diz no livro de Colossenses 3, a verdade que não é ensinada pelos pastores, que Isaías chama de cão guloso. Se, pois, já ressuscitaste com Cristo, já não tem mais o corpo do pecado, já ressuscitou com Cristo, já não é mais pecador, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque as coisas que são da terra pertencem aos que ainda viviam aprisionados pelo diabo, pelo pecado, pela mentira. Então a palavra do Senhor, que permanece para sempre, ela prossegue no entendimento e no conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Continuando o capítulo aqui, para abrir mente e entendimento dos irmãos, continuando aqui o 7, diz assim, versículo 7 do 6 de Romanos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Quanto a viver, vive para Deus. Então é motivo de muita alegria, porque Deus tem me revelado o entendimento da sua palavra, e eu aconselho a todo irmão que não precisa entender muito, estudar muito, para conhecer a verdade do Evangelho. Só basta se afastar da mentira brasileira que tem pregado em nome de Jesus, deve se afastar dessas religiões que têm crescido e multiplicado. Portanto, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E a Bíblia diz que saiam desse povo, porque não é verdade que eles pregam. Amém.